Olá, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal da Tarde. 7 estados retomam hoje as aulas presenciais. Medidas sanitárias como o uso de máscara e distanciamento devem ser mantidas. Um sinal de alerta: menos de 15% das crianças que poderiam ser imunizadas contra a Covid-19 já tomaram pelo menos uma dose da vacina. Veja outros destaques. Na rede municipal de São Paulo, aluno com um sintoma ficará em casa. E se um caso for confirmado, a sala inteira voltará ao ensino remoto por uma semana. Nova rota alternativa começa a funcionar na região da cratera da obra da linha 6 do metrô de São Paulo. Rodízio municipal de veículos volta a valer. No Rio de Janeiro, família de Moíssimo Geni vai administrar quiosque onde o congolês foi morto. Local receberá memorial da cultura africana. O drama das famílias que perderam tudo em deslizamentos na Grande São Paulo. Em Franco da Rocha, a ajuda financeira não é suficiente para quem não tem mais um teto. A diplomacia é o último recurso para evitar a guerra na Ucrânia. Estados Unidos dizem que a invasão russa é iminente. Moscou nega. Na entrevista de hoje, quem são os pacientes que desenvolvem casos graves da nova onda da Covid-19 com a variante Ômicron? E os alunos da rede municipal de São Paulo voltaram às aulas nesta segunda-feira. Por enquanto, a Secretaria Municipal não vai exigir que os alunos estejam vacinados para frequentar as aulas presenciais. Na capital, 62% das crianças de 5 a 11 anos já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No primeiro dia de volta às aulas, muitos pais fizeram questão de levar os filhos até dentro da escola. O coração está contente, com esperança, né? Porque ele já tomou a primeira dose da vacina e eu acredito que muitas crianças também já tomou. E eles gostam da escola, né? Então, interagir com outras crianças, com a professora. A expectativa está bem positiva, sim, apesar do momento que nós estamos vivendo, mas a gente já percebe que está tendo toda a precaução na entrada, então a gente fica um pouco mais tranquila. Dona Alice trouxe a neta Laura, de 6 anos, já vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. Já vacinou, hoje toma a segunda, eu estou mais tranquila. Meu folhetinho, usa máscara, tá? Nesta escola municipal de ensino fundamental, na zona oeste da capital, cartilhas foram entregues aos pais e alunos, reforçando os protocolos de segurança, como uso de máscara, lavar bem as mãos e tentar manter distanciamento. Vou passar um por um para vocês colocarem álcool e passar na mão, tá? Segundo esta professora do 2º ano fundamental, muitas crianças chegaram hoje pela primeira vez na escola. Fazemos sempre uma rotina que isso facilita bastante esse processo e eles entenderem como que funciona dentro da escola. Muitos dos alunos, eles não frequentaram o ano passado, né? Eles ficaram no ensino à distância. Então, temos que começar esse processo do zero com esses. Apesar dos protocolos sanitários e da vacina, o risco de contaminação ainda existe. Por isso, a Secretaria Municipal de Educação determinou que, se um aluno apresentar apenas um sintoma de Covid, ele será afastado. E se algum testar positivo, toda a classe será afastada por 10 dias, inclusive o professor. A criança doente não deve ir para a escola porque transmite, independente de qual infecção seja, aqui não é diferente com o Covid. Então, o que se tem se preconizado nesse momento, considerando que tem uma circulação muito grande de SARS-CoV-2, é em vigência de quadro infeccioso, especialmente respiratório e febril, manter em casa, se possível fazer um teste para tentar identificar qual vírus, qual é o micro-organismo que está envolvido, né? E aí, a partir do momento que existe a definição do vírus, deve-se indicar um número mais preciso aí de afastamento das atividades escolares. Por enquanto, a Secretaria da Educação não vai exigir o comprovante da vacinação para que a criança frequente a escola. A capital atingiu este fim de semana um índice de 62% de crianças de 5 a 11 anos vacinadas contra a Covid. A cidade de São Paulo continua dando exemplo aí de vacinação dentro daquela linha, sem forçar, mas sim na conscientização. Nossas agentes de saúde conversando com as famílias, nossos professores, nossos diretores, fazendo a conscientização. Não tem por que mudar esse rumo. Se a gente está conseguindo, através de um diálogo, através do convencimento, através de que as pessoas estão levando o seu filho para vacinar,
Para que criar um ambiente desnecessário no momento? Lógico, lá na frente, percebemos que parou a vacinação, temos que tomar uma atitude mais séria, a gente vai sentar e vamos tomar. 7 estados retomam hoje as aulas presenciais: Alagoas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Mas menos de 15% das crianças brasileiras entre 5 e 11 anos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Hoje, o Brasil recebeu um novo lote de imunizantes. O carregamento do laboratório Pfizer chegou de madrugada no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Foram 1.818.000 doses de vacinas pediátricas. Foi o primeiro de 3 lotes programados para este mês, com total de 5.400.000 doses. Os imunizantes chegam em um momento crítico. Somente o estado de São Paulo tem índice alto de vacinação infantil, 48%. Depois, apenas o Distrito Federal, com 30%, e o Rio Grande do Norte, com 22%, estão acima do patamar de 20%. Em alguns estados da região Norte e Centro-Oeste, menos de 2% foram vacinados. Em todo o país, são menos de 3 milhões de crianças entre 5 e 11 anos com a primeira dose. A segunda dose é uma preocupação em São Paulo. São 2.200.000 atrasados, a maior parte na faixa etária entre 12 e 29 anos. Até o fim do mês, mais 10 milhões devem tomar a terceira dose. O Brasil se aproxima de 167 milhões de vacinados com a primeira dose. Mais de 151 milhões com a segunda ou a dose da Janssen e perto de 51 milhões de imunizados com a dose de reforço. 4 estados não atualizaram os dados. O total de casos ultrapassou 26 milhões e 500 mil, praticamente 170 mil em média por dia. O número de mortes passa de 632 mil, com a maior média diária desde agosto. Segundo o Ministério da Saúde, são quase 3 milhões e 200 mil pacientes em acompanhamento e mais de 22 milhões e 700 mil recuperados. No Rio de Janeiro, depois de 2 anos de aulas à distância ou híbridas, o ensino foi retomado nas redes estadual e municipal. Somente na capital, mais de 800 mil estudantes das redes estadual e municipal devem retornar às aulas hoje. O protocolo de medidas varia a cada cidade, mas algumas regras são gerais. O uso das máscaras dentro das escolas é obrigatório para funcionários e estudantes. Álcool gel deve ser disponibilizado. Os ambientes devem ser ventilados e higienizados. Os responsáveis devem observar possíveis sintomas gripais nos filhos. Professores e alunos precisam ser testados em caso de suspeita de Covid. Se o teste der positivo, será obrigatório o isolamento individual por 7 dias. Se der negativo, mas o aluno apresentar sintomas, o isolamento será de 5 dias. Na capital, se o aluno testar positivo, não será necessário isolar a classe inteira. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a recomendação é que os outros estudantes façam o teste. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, ainda não existe orientação sobre a cobrança ou não de comprovação de vacina contra a Covid-19, tanto para trabalhadores quanto para estudantes. Na rede municipal também não será exigido o comprovante vacinal, mas uma busca ativa será realizada nas escolas. Apenas 41% do total das crianças foram vacinadas. De Niterói, Rio de Janeiro, Rodrigo Gomes para o Jornal da Tarde. A exposição à violência compromete o aprendizado e a vida adulta. Isso é o que comprova um novo estudo chamado Tiros no Futuro. O levantamento relaciona os impactos da guerra às drogas no desempenho escolar. 74% das escolas da cidade do Rio de Janeiro tiveram pelo menos um tiroteio por perto em 2019. Alunos cariocas dividem o tempo na escola entre aulas de matemática e português e tiroteios, operações policiais, assassinatos. No país, os estudantes do ensino municipal do Rio são os que mais faltam às aulas por causa da violência.
A plataforma Fogo Cruzado identificou 1.154 escolas afetadas por pelo menos uma troca de tiros e presença de policiais em 2019. Ações que causaram impacto estimado em 450 mil estudantes. A maior parte das escolas teve até 10 episódios violentos nesse ano. 61% das operações policiais na cidade do Rio ocorreram durante o dia. O estudo mostrou que a insegurança desse cenário afeta diretamente a capacidade de foco e de atenção dos estudantes, provoca medo e estresse. Alunos mais novos sofrem mais. Crianças do 5º ano do ensino fundamental que vivenciaram pelo menos 6 operações policiais em um ano tiveram uma redução de cerca de 64% no aprendizado esperado de língua portuguesa, segundo cálculos dos pesquisadores. Em matemática, eles não conseguiram absorver o conteúdo do ano letivo. A taxa de reprovação também aumenta nesse grupo, chega a 4,9%. O efeito que a perda de aprendizado pode ter na renda futura do indivíduo também foi estimado. É de quase R$25 mil na renda ao longo da vida por causa de problemas relacionados à violência. Um memorial da cultura africana será construído nos quiosques onde o congolês Moïse Mugeni trabalhava e foi espancado até a morte na zona oeste do Rio de Janeiro. A família dele vai administrar o local. De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda do Rio de Janeiro, os quiosques Biruta e Tropicália tiveram a autorização de funcionamento suspensa. Nos lugares onde o congolês Moïse Mugeni trabalhava e foi morto por espancamento, será construído um memorial para homenagear a cultura congolesa e africana. O quiosque Tropicália será administrado pela família de Moïse. A Orla Rio, administradora dos quiosques, se comprometeu a não cobrar aluguel dos familiares do congolês. O quiosque Biruta deverá ser administrado por uma entidade ligada ao movimento negro. Os funcionários dos 2 quiosques deverão ser refugiados africanos moradores do Rio. A Polícia Militar vai investigar as denúncias de intimidação sofrida pela família de Moïse por parte de policiais militares. Neste final de semana, várias cidades brasileiras fizeram manifestações contra o racismo e xenofobia depois da morte do congolês. Moïse Mugeni foi espancado até a morte no quiosque Tropicália, na orla da Barra da Tijuca, zona oeste carioca, no dia 24 de janeiro. O africano trabalhava por diárias no local, servindo mesas na areia. E, segundo parentes, tentava cobrar 2 dias de pagamentos atrasados, quando foi brutalmente espancado. O desmatamento da Amazônia é o maior nos últimos 3 anos. Um levantamento do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, registra uma devastação recorde na maior floresta tropical do planeta. O tempo está se esgotando para a floresta amazônica. O lar de pelo menos 1/10 da biodiversidade do mundo está mudando numa velocidade inédita. Mais queimadas, mais pastos, mais extração ilegal de madeira. O resultado, segundo o levantamento do IPAM, é o aumento de quase 57% de desmatamento só nos últimos 3 anos. O que a gente está fazendo é acelerar a disrupção, né, da nossa maravilhosa máquina de chuva, que é a Amazônia. É como se a gente tivesse, pouco a pouco, diminuindo o poder dessa máquina. E a gente já vê isso acontecendo, né? Nas regiões, por exemplo, da fronteira da Amazônia com o Cerrado, está secando, os dias de seca estão ficando tão mais estendidos que já está inviabilizando, por exemplo, a chamada segunda safra, né, de produção agrícola. O estudo do IPAM registrou que a devastação da floresta mais do que dobrou nas terras indígenas, onde foram destruídos cerca de 1.200 quilômetros quadrados, contra cerca de 500 quilômetros quadrados derrubados nos 3 anos anteriores. Os criminosos abriram uma ferida do tamanho da cidade do Rio de Janeiro só nas terras indígenas. Isso é uma consequência direta, né, do direcionamento político dado pelo atual governo. Quando se diz que não vai mais reconhecer as terras indígenas,
que não vai mais criar ou ampliar o sistema de unidade de conservação. Pelo contrário, se faz propostas para reduzir as áreas de conservação, se faz vista grossas às atividades ilegais, como o garimpo, como a exploração madeireira ilegal, como o desmatamento, que acontece dentro dessas áreas, você está estimulando que atividades ilegais estejam ocorrendo sobre essas áreas e tirando toda a proteção que elas podem ter. As unidades de conservação tiveram mais de 60% de árvores derrubadas e mais da metade do desmatamento foi registrado em áreas públicas, mais de 80% em terras de administração federal. O levantamento do IPAM também alerta que o desmatamento pode crescer ainda mais se o Congresso Nacional aprovar projetos de lei que defendem a regularização de áreas desmatadas e a atividade de exploração mineral em terras indígenas. Quem é que ganha com o desmatamento da Amazônia? Hoje em dia, nem os governos estaduais, por exemplo, conseguem extrair algum tributo das atividades que ocorrem e que se beneficiam desse desmatamento, porque são ilegais, é tudo ilegal. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente informou que houve uma redução de 5% nos alertas de incêndio no último semestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior, e que no combate a ilícitos ambientais, o governo atuará de forma mais contundente em 2022. Começou a funcionar nesta segunda-feira a pista emergencial para melhorar o tráfego na Marginal Tietê. As mudanças no trânsito precisaram ser feitas por causa da interdição da pista local da Marginal, depois do acidente que abriu uma cratera nas obras do metrô Laranja, no dia 1º do mês. A repórter Maria Manso está no local e tem mais informações para a gente sobre esse começo de semana para o trânsito de São Paulo. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos. Essa rota começou a funcionar hoje às 5 horas da manhã. E a ideia da CET não é que todo o trânsito que passava pela pista local da Marginal Tietê use essa rota. A ideia é dividir os carros, ônibus, caminhões e motocicletas que precisam usar aqui a região, porque nenhuma dessas rotas é capaz de receber todo o trânsito que passava pela. Travou aí o sinal que a gente tem com a Maria Manso, mas eu vou pedir para a gente rodar. A gente preparou aqui uma artezinha mostrando no detalhe como é que funciona esse desvio. Vamos, por favor, exibir. A poucos metros do local onde está a cratera da obra do metrô, a Prefeitura de São Paulo abriu uma rua para desviar o trânsito da Marginal Tietê. Vamos ver qual é o trajeto. Logo cedo, a nova pista foi aberta ao tráfego. Ela faz a ligação da Rua Aquinos com a pista local da Marginal Tietê. No desvio, os carros que seguem pela pista local da Marginal Tietê, sentido rodovia Ayrton Senna, entram na Rua Seno Sbrig, viram à esquerda na Rua Aquinos e retornam à Marginal pela Rua Visconde de Nanique, próximo à ponte da freguesia do Ó. O desvio recebe os veículos e motos que normalmente usam a pista local e agora acessam a via temporária. O paulistano terá que se acostumar com o novo trajeto. A liberação da pista local da Marginal Tietê está estimada para 31 de março. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Tarde, inflação e falta de crescimento. Países buscam se reorganizar em meio às incertezas causadas pela pandemia. E ainda os perigos que vão além da fake news. Tecnologia cria vídeos que parecem reais com o uso da inteligência artificial. A gente volta já. A Justiça de São Paulo condenou um morador de Adamantina, no interior do estado, a pagar indenização de R$3 mil por não cumprir quarentena após contrair a Covid-19. Os chamados negacionistas, que defendem tratamentos ineficazes e são contra a vacinação, vêm colecionando derrotas nos tribunais.
A decisão foi tomada por um juiz da comarca de Adamantina. A cidade fica no sudoeste paulista, a quase 600 quilômetros da capital do estado. Na sentença, o magistrado destaca que, ao descumprir o isolamento, o cidadão contaminado agravou os riscos de disseminação da Covid-19, aumentando os riscos de toda a coletividade, e o condenou a pagar indenização por dano moral coletivo no valor de R$3 mil. Em outra decisão da Corte Paulista, o bolsonarista Marcelo Frazão foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão em regime aberto por, em um áudio, relacionar a vacina Coronavac ao câncer e ao homossexualismo. A Justiça também rejeitou o pedido de liminar feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro contra a decisão do Detran de São Paulo de exigir carteira de vacinação para quem vai fazer o exame prático de direção para a carteira de habilitação de motorista. A cobrança também se estende aos examinadores. A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli foi outra que teve recurso negado pelas cortes paulistas. Ela tentou, sem sucesso, suspender o decreto estadual que obriga os servidores a comprovarem a vacinação contra a Covid-19. As sentenças dos magistrados paulistas estão amparadas na decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou constitucional a vacinação compulsória contra a Covid-19 e deu aos estados autonomia para impor medidas restritivas contra aqueles que se recusarem a serem imunizados. E mesmo vitórias parciais na justiça não devem prosperar. É comum que muitas vezes juízes de instâncias inferiores, em alguma medida, se insurjam contra decisões dos tribunais superiores. O importante é o seguinte: essas decisões serão, mais tempo, menos tempo, revogadas pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele já tomou uma decisão muito robusta. Em primeiro lugar, vacina é obrigatória. Em segundo lugar, pode haver restrições em relação àqueles que não tomaram as vacinas. Moradores de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, fazem cadastro para receber o auxílio aluguel. Uma semana depois de estar abrigada com a avó por ter a casa interditada por risco de desmoronamento, Paula veio se cadastrar para o auxílio aluguel. A ajuda vai para um custo que ela e o marido não tinham. Não pagávamos aluguel. Então agora vai ser uma despesa que vocês não tinham antes. Não tínhamos. E eu desempregada, só ele trabalhando, aí vai ser duro, né? Ela vivia no Parque Paulista, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, onde um deslizamento de terra ocorrido há uma semana tirou a vida de 18 pessoas. De acordo com a Defesa Civil, 15 casas foram soterradas e outras 62 estão interditadas. As condições que levaram à tragédia ocorrida aqui há uma semana não se referem a um caso isolado. O município de Franco da Rocha tem cerca de 1.200 moradias em áreas de risco. De acordo com um estudo divulgado no ano passado pela Universidade Federal do ABC, encomendado pela própria Prefeitura em parceria com o Ministério da Cidadania. A Defesa Civil começou uma força-tarefa durante esse período para identificar as áreas que corriam risco e foi interditada dezenas de casas no município todo. Então, as que precisariam ser retiradas, foi retirado imóveis. Então, no primeiro momento, a gente procura cuidado com a vida. Em toda a cidade, 180 casas estão interditadas. Até a última sexta-feira, foram assinados 47 contratos e 20 famílias receberam a primeira parcela de R$ 608 pelo período mínimo de 1 ano. Na capital paulista, onde há 11.600 moradias em locais de alto risco, um projeto de lei que deve ser enviado pela Prefeitura à Câmara autoriza o pagamento de indenização a moradores que deixarem esses locais. Por enquanto, a cidade segue há 6 anos sem um plano de gerenciamento de riscos previsto pelo Plano Diretor de 2014. Nesse momento atual, o que precisa ser feito é um plano de risco estrutural e retirada de todas essas pessoas
Mas, paralelo a isso, precisa se estruturar uma política habitacional que consiga fazer frente às necessidades habitacionais para que a gente não tenha novas ocupações em áreas de risco. Uma tecnologia de inteligência artificial usada para substituir rostos e vozes faz sucesso na internet. É o chamado deepfake, que permite criar vídeos que parecem reais e, por isso, podem ter consequências perigosas. Neste vídeo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chama Trump de completo imbecil. President Trump is a total and complete dipshit. Neste outro, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, faz um discurso assustador. Ele afirma controlar informações de bilhões de pessoas com dados roubados. All their secrets, their lives, their futures. Os dois exemplos são falsos. Os rostos e as vozes são deles, mas não as palavras, que foram manipuladas. Este tipo de conteúdo, chamado deepfake, é criado por meio de uma tecnologia de inteligência artificial. Mesmo pessoas mortas podem ser trazidas de volta à vida. Que tal uma conversa com o pintor Salvador Dalí? I do not believe in my death. Do you? A técnica combina um banco de dados e ferramentas para unir o rosto e a voz de pessoas a imagens já existentes. O objetivo é criar um vídeo bastante convincente. Para isso, é preciso um computador moderno com placas poderosas. A pessoa recebe, por exemplo, um vídeo no WhatsApp e que não está com a resolução muito alta. Fica difícil para ela, principalmente se ela assistir isso ou ouvir sem prestar muita atenção e ter o discernimento de que aquilo ali é falso. Então, está ficando cada vez mais difícil para o ser humano, a olho nu ou simplesmente ouvindo um áudio, saber se aquilo é real ou não. Bruno Sartori é conhecido por utilizar deepfake para criar conteúdo de humor. Faz isso há 4 anos. A sátira não tem intenção de enganar ninguém. O vídeo de maior sucesso atingiu 1 milhão de visualizações em um dia. Na cena de uma novela mexicana, os protagonistas foram o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Não esperava o meu telefonema, não é? Tão cedo não. Ainda não acabou meu mandato. Pretende voltar logo? Eu busco ficar focado no dia a dia, no nosso cotidiano, né? Tá sempre ligado aos fatos políticos, ao que está acontecendo. E como o nosso país é bem animado, eu sempre tenho história para poder brincar. O problema é que nem sempre o objetivo do uso dessa tecnologia é brincar. Mas nós temos ferramentas para evitar cair numa armadilha. Comece se perguntando, será que isso aconteceu mesmo? Busque a informação em fontes confiáveis. Se for verdade, você irá encontrar. E na dúvida, não compartilhe. Enquanto a pandemia não termina, as economias mundiais sofrem com a inflação e a falta de crescimento. Muitos efeitos estão relacionados à desorganização das cadeias de produção. Veja como esses países estão se organizando em meio às incertezas. A onda de contágio pela variante Ômicron restringiu a mobilidade e afetou cadeias globais de produção. Com funcionários afastados, falta mão de obra e a escassez de produtos. Em muitos países, incluindo o Brasil, o tempo de isolamento foi reduzido para acelerar a volta de funcionários ao trabalho. Mesmo assim, o cenário alimenta temores de uma nova arrancada inflacionária pelo mundo. Qual é a consequência de uma quebra de cadeias? Pressão de preço, você passa a ter um gargalo. Você teve problema dos chips na China, a indústria automobilística que tinha menos chips, que escolheram produzir os veículos mais caros, porque agregam mais valor. Você vai isso para outros setores, o resultado mais lógico são preços mais altos. Na zona do euro, a inflação acelerou a 5,1% em janeiro, bem acima das expectativas. Os Estados Unidos promovem uma virada agressiva contra a inflação prevista em 3% para este ano, com aumento da taxa de juros. No Brasil, a tendência global é agravada pelo aumento nos preços do petróleo, da energia elétrica e dos alimentos, sem contar o dólar em patamar elevado. O IPCA fechou o ano passado em 10,06% e para este ano
ano, a previsão é de 5,09%. Num esforço do Banco Central para conter a alta nos preços, a taxa de juros brasileira voltou aos 2 dígitos, 10,75%, o maior nível em 5 anos. Remédio amargo que encarece o crédito, diminui a atividade econômica e aumenta a dívida pública. Isso é ruim, quer dizer, para os mais pobres que dependem mais de alimentos, sentem mais. Mesmo com a alta no número de casos da variante Ômicron, países têm evitado impor restrições à circulação de pessoas e às atividades econômicas. A aposta é que com a população vacinada e mantendo os cuidados sanitários, possamos ter um equilíbrio entre saúde e economia, até chegarmos ao tão sonhado fim da pandemia de Covid-19. Caso o que aconteceu na África do Sul e no Reino Unido se reproduza em outros países, inclusive no Brasil, nós temos um crescimento exponencial ao longo de 3 semanas, um pequeno platô e uma queda igualmente rápida. Para este infectologista, este ano a Covid-19 deve se tornar uma doença endêmica, constante, porém estável. Não vê o fim da Covid, que continuará acontecendo em casos isolados, mas ver o fim dessa pressão social e econômica que a Covid representa atualmente. Depois do intervalo, a pandemia dos não vacinados. 8 em 10 pacientes em estado grave não completaram o esquema vacinal. E o esforço diplomático de potências mundiais para evitar a guerra na Ucrânia. Exércitos estão de prontidão. A gente volta já. O presidente Jair Bolsonaro deve viajar para Moscou entre 14 e 17 de fevereiro, apesar de ter sido desaconselhado pela diplomacia brasileira, já que o momento, para dizer o mínimo, não é o melhor. Não se sabe ainda o desfecho da crise no leste europeu. A semana começa com esforços diplomáticos na tentativa de se evitar uma guerra. O confronto seria o pior cenário, pois arrastaria potências mundiais para um conflito, com desdobramentos possivelmente dramáticos para o mundo todo. A Europa seria a mais prejudicada com a guerra dentro de casa. Por isso, o francês Emmanuel Macron conversa hoje com Vladimir Putin. E o chanceler alemão Olaf Scholz está em Washington para acalmar Joe Biden, que enxerga o fronte de batalha à distância. As partes negam a intenção de guerra, mas os Estados Unidos vazam de propósito relatórios que acusam a Rússia de estar pronta para atacar a Ucrânia nas próximas horas, elevando o nível de tensão. A imprensa chegou a pressionar o porta-voz do Departamento de Estado americano a apresentar provas de que a Rússia tem, de fato, planos de agredir a Ucrânia. As acusações ficaram só nas palavras. A própria Ucrânia, pivô do conflito, amenizou o discurso e disse que acredita numa saída diplomática. Os exércitos estão de prontidão. A Aliança Militar do Norte, a OTAN, tem feito manobras no Mediterrâneo. A Rússia, além de 100 mil soldados na fronteira, mandou 2 bombardeiros para a região. E a Ucrânia treina voluntários com as armas. 2.200.000 pessoas, só no estado de São Paulo, não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. E em todo o país, menos de 15% das crianças que poderiam estar imunizadas já tomaram a primeira dose. Com o avanço da variante Ômicron, esses números preocupam. Dos pacientes internados que evoluem para casos graves, 8 em 10 não concluíram a vacinação. Sobre isso, eu conversei com a diretora da Sociedade Paulista de Infectologia e professora associada do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, Silvia Figueiredo Costa. As pessoas que internam atualmente são pessoas não vacinadas, pessoas com comorbidade, que são doenças, por exemplo, doenças que comprometem o próprio pulmão, que tomam medicações cronicamente, pacientes muito idosos, com mais de 80 anos, e também as crianças. Lembrar que nesta fase atual da pandemia, com a Ômicron, nós estamos observando um aumento importante do número de crianças hospitalizadas com a Covid-19 no mundo todo. E aqui no Brasil também.
Nós tivemos um aumento no número de óbitos, tivemos um aumento no número de casos, mas proporcionalmente o número de casos aumentou, notificados e conhecidos, aumentou muito mais do que o número de óbitos. Alguns entendem que a Ômicron, então, portanto, ela é menos letal. Isso tem sentido ou, na verdade, o que a gente tem é a vacinação como um grande escudo para proteger as pessoas? Aldo, na realidade, é a vacinação com um grande escudo, como você mesmo falou, protegendo a população das formas graves da Covid-19. Com certeza é um impacto da vacinação, principalmente das pessoas que já receberam as 3 doses da vacina. O que nós observamos no Hospital das Clínicas é que indivíduos que receberam apenas 1 dose ou 2 doses têm manifestação da doença muito semelhante ao começo da pandemia. A gente ainda tem uma reticência em boa parte das famílias em vacinar crianças. Isso procede, doutora? Não procede, porque os países desenvolvidos, os Estados Unidos, Europa e a indústria farmacêutica faz ensaios clínicos, que são estudos que mostram qual é o risco da vacinação. E já foi bem demonstrado que a vacina é segura e que nós podemos sim vacinar as crianças. E os Estados Unidos já vacinou a população, a Europa também, e nós aqui também. Eu mesmo tenho familiares, crianças da minha família que foram vacinadas e que não desenvolveram nenhum tipo de reação adversa. Estão protegidas com a primeira dose ainda, né, da vacina. E a senhora citou no início da entrevista que as crianças estão entre aqueles casos que evoluem para a internação. Portanto, não vaciná-las é que coloca essas crianças em risco, né, doutora? Além de colocar as crianças em risco de forma grave da doença, da Covid-19, as crianças também podem ser a fonte de transmissão do vírus. Então, lembrar que as famílias têm idosos, muitas famílias têm pacientes que nós chamamos de imunodeprimido, que são os pacientes transplantados, pacientes que usam drogas como, por exemplo, o corticoide para doenças reumatológicas. Esses pacientes têm um risco maior de desenvolver formas graves da Covid-19 e nessa população de pacientes imunodeprimidos é recomendada uma 4ª dose da vacina, porque eles não conseguem ter a proteção como o resto da população com apenas 3 doses. Então, além de ser um risco para as próprias crianças, as crianças terminam sendo a fonte de transmissão da doença para outras pessoas da família e para a própria população. Isso não só crianças, né, doutora? Quem não se vacina também impõe esse risco ao resto, à coletividade, ao resto da sociedade, né? Os indivíduos não vacinados são fonte de transmissão do vírus, além do risco para eles próprios de forma grave da doença, né? O mundo inteiro observa que quem interna evolui com forma grave e termina necessitando de ventilação mecânica, fica internados em unidades de terapia intensiva e mesmo evoluem para o óbito, são aqueles que não receberam a vacina ou que têm, como eu já falei, alguma doença que aumenta o risco da forma grave da Covid-19. Com exceções. Mesmo alguns vacinados que receberam apenas 2 doses da vacina, também temos visto alguns casos que internam e manifestam formas graves da doença. E a senhora tocou num ponto, né, doutora? A vacina, ela dá essa proteção, mas ela também não significa uma completa imunidade. Portanto, é preciso manter as medidas sanitárias, como o uso da máscara, o distanciamento, não é? Muito importante manter as medidas sanitárias, distanciamento social, uso da máscara, porque a vacina, ela protege e não protege completamente se não for realizada as 3 doses. Lembrar que depois de um tempo a proteção cai, então daí a importância de tomar a 3ª dose e mesmo assim, além da pessoa vacinada poder transmitir a Covid-19 para outras pessoas, ela pode ter a forma leve, mas a forma leve também sobrecarrega o serviço de saúde. A Ômicron é muito facilmente transmitida, com uma alta infectividade. Nós estamos começando agora, novamente, o período escolar presencial. Então, nós temos aí ainda uma faixa etária abaixo de 5 anos não vacinada no país.
e que, por enquanto, não tem, né, a liberação da vacina para esse grupo de crianças. Então, precisamos manter as medidas sanitárias de distanciamento social, o uso da máscara e também vacinarmos todos, porque ainda tem uma grande parcela da população que ainda está recebendo a terceira dose da vacina. O Jornal da Tarde termina aqui. Ótima tarde para você. Boa tarde, nós nos encontramos amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.